Essa história aqui é bem deprimente pra mim, porque esse aqui é um dos meus sites favoritos. Eu acho que quem já tá na internet desde que tudo era mato, também deve ser um dos sites favoritos de vocês, que é o archive.org, também conhecido como Arquivo da Internet. Esse site, ele basicamente faz o papel de uma biblioteca. Então a ideia deles é preservar a maior parte do conhecimento, seja ele filmes, livros, sites, que são criados no mundo para as gerações futuras, né? Para que a gente possa ter acesso a isso. Quem não sabe, nos Estados Unidos, e eu imagino que no Brasil, mas é engraçado que quando tu mexe o suficiente na internet, tu sabe às vezes mais coisas sobre a lei dos Estados Unidos do que sobre a do Brasil. Nos Estados Unidos, tem uma lei que tu precisa colocar para a biblioteca do Congresso lá, uma cópia do teu livro, uma cópia das tuas patentes, isso é no escritório de patentes, né? Mas uma cópia de todo o jornal que é publicado, uma cópia de todas as revistas que são publicadas oficialmente, e eles garantem que eles estão mantendo isso para que as pessoas possam acessar isso no futuro. Nós já trouxemos no canal que as mídias digitais, por elas serem um tipo de mídia diferente, acabaram não caindo nessa legislação. E daí, tanto as empresas de jogos quanto as de streaming e tal, elas querem achar uma maneira de não compartilhar o que elas estão criando com bibliotecas. Então, uma das coisas que a gente falou e a gente trouxe no canal aqui é que jogos antigos não estão preservados em nenhum lugar. Eles estão preservados, no máximo, no HD das empresas que criaram eles. Então, jogos que não forem relançados, que não forem disponibilizados de alguma maneira, né, seja legal ou ilegalmente pelo uso da pirataria, não são mais acessíveis no futuro. Exato, o Maok de Luffy disse que lembra do vídeo, porque eu falo assim, tem o Luffy aqui, pirataria e tal. Mas, então, é super interessante como tem pessoas que veem isso que não está sendo feito, né, pelo governo dos Estados Unidos, já que a gente estava falando antes sobre o papel do governo numa sociedade burguesa, e daí tomam em suas mãos o esforço de tentar documentar essas partes da cultura que a gente não tem. Um desses espaços na internet é o archive.org. Eles tentam fazer um espaço, uma documentação que é algo muito sui generis, principalmente quando eles começaram, que é quase 30 anos atrás, que é documentar a internet como ela estava em algum momento, entende? Eles querem documentar os sites, mas não apenas os sites que existem hoje na internet, os sites que existiam em cada momento em que a internet existia. Então, se vocês forem no arquivo da internet, vocês vão poder achar sites de 1995. Vocês vão poder achar o seu site, de repente, se vocês tinham um site no ano 2000, vocês vão poder descobrir como é que ele era, vocês vão poder ver como é que ele estava. Além de preservar jogos antigos, além de preservar filmes, o que a gente chama, né, lost media, que é aquelas coisas assim, tipo, sei lá, uma propaganda na internet, um joguinho flash que existia na internet. Eles tentam fazer tudo isso, indo até ao ponto de, por exemplo, escrever emuladores para jogos que não existe mais o hardware, escrever softwares para rodar jogos que estão feitos em macromedia, flash, aquelas coisas lá, que era a versão antiga do flash. O trabalho que o Arquivo da Internet faz é absurdamente importante. É um site muito top, como o Gabriel falou. E é por isso que eu fico muito triste de trazer duas notícias falando sobre dois tipos diferentes de ataques que eles estão sofrendo. Então eu vou ler dois artiguinhos aqui sobre isso para vocês. O Internet Archive perde o recurso, né? Estamos falando de advogado aqui, estamos falando de tribunal, de um importante caso de direitos autorais. O processo Hachette versus Internet Archive foi movido por editoras de livro que se opunham à biblioteca de empréstimo digital de arquivos. Isso é uma coisa muito interessante. Uma biblioteca nos Estados Unidos pode te emprestar, né, um conteúdo que tem direitos autorais, porque ela é uma biblioteca. Esses sites não queriam que uma biblioteca digital que tem acesso a arquivos pudesse agir como uma biblioteca real, né? Que ela pode te dar os arquivos. Claro, é uma mídia diferente, é uma coisa diferente, mas isso foi o cerne desse caso. Vamos dar uma lida aqui, ó. O Arquivo da Internet perdeu uma grande batalha jurídica em uma decisão que pode ter um impacto significativo no futuro da história da internet. Hoje, o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Segundo Circuito decidiu contra o arquivo digital de longa duração, mantendo uma decisão anterior em Hachette versus Internet Archive, que concluiu que um dos projetos de digitalização de livros do Internet Archive violava a lei de direitos autorais.
Notavelmente, a decisão do Tribunal de Apelações rejeita o argumento do Internet Archive de que suas práticas de empréstimo eram protegidas pela doutrina de uso justo, que permite a violação de direitos autorais em certas circunstâncias, chamando-a de pouco convincente. Em março de 2020, o Internet Archive, uma organização sem fins lucrativos sediada em São Francisco, lançou um programa chamado National Emergency Library, ou NEL. O fechamento de bibliotecas causado pela pandemia deixou estudantes, pesquisadores e leitores sem acesso a milhões de livros. O Internet Archive disse que estava respondendo a chamadas de pessoas comuns e outros bibliotecários para ajudar aqueles em casa a obter acesso aos livros que precisavam. A NEL era um desdobramento de um projeto de empréstimo digital em andamento chamado Open Library, no qual o Internet Archive digitaliza cópias físicas de livros da biblioteca e permite que as pessoas verifiquem as cópias digitais como se fossem material de leitura regular em vez de e-books. A Open Library emprestou os livros para uma pessoa por vez, mas a NEL removeu essa regra da proporção em vez disso. Permitiu que um grande número de pessoas pegassem emprestado cada livro digitalizado de uma vez. Então eles literalmente tinham uma regra que nem a biblioteca de... essa pessoa pegou o livro, então você não pode pegar de novo, né? Mas como é digital e como não tem essa coisa de escassez, essa nova biblioteca que eles fizeram, né? Emprestava vários de uma vez só, interessante. O NEL foi alvo de reação negativa logo após seu lançamento, com alguns autores argumentando que era equivalente à pirataria. Em resposta, a Internet Archive, em 2 meses, abandonou sua abordagem emergencial e restabeleceu os limites de empréstimo. Mas o dano já estava feito. Em junho de 2020, grandes editoras, incluindo Hachette, HarperCollins, Penguin, Random House e Wiley, entraram com o processo. Em março de 2023, o Tribunal Distrital decidiu em favor dos editores. O juiz John J. Coyle concluiu que o Internet Archive havia criado obras derivadas, argumentando que não havia nada transformador em sua cópia e empréstimo. Após a decisão inicial em Hachette versus Internet Archive, as partes negociaram os termos cujos detalhes não foram divulgados, embora o arquivo ainda tenha entrado com o recurso, o arquivo da internet. James Grimmelman, professor de Direito Digital da internet na Universidade de Cornell, diz que o veredito não é muito surpreendente no contexto de como os tribunais têm interpretado recentemente o uso justo. Quando eles falam uso justo, eles estão falando de fair use. E se vocês quiserem um vídeo do canal para entender um pouco melhor isso, tem um vídeo que eu acho bem legal e eu acho que ele não foi muito bem no canal, que é o vídeo sobre quando o Mickey entrou em domínio público. Acho que é do ano passado. A Internet Archive conseguiu uma vitória de pirro na apelação. Você sabe o que é uma vitória de pirro, chat? É quando nem quem ganhar, nem quem perder vai ganhar, todo mundo vai perder. Isso é uma vitória de pirro. Embora o segundo circuito tenha ficado do lado da decisão inicial do Tribunal Distrital, ele esclareceu que não via a Internet Archive como uma entidade comercial, enfatizando em vez disso que era claramente uma operação sem fins lucrativos. Grimmelman vê isso como uma decisão certa. Estou feliz em ver que o segundo circuito corrigiu esse erro. Ele assinou um amicus curiae, advogados me ajudem, na apelação, argumentando que era errado classificar o uso como comercial. A decisão da apelação de hoje sustenta os direitos de autores e editores de licenciar e serem compensados por seus livros e outras obras criativas e nos lembra, em termos inequívocos, que a violação é custosa e antiética ao interesse público, disse o presidente e CEO da Association of American Publishers, Maria A. Palante, em uma declaração. Se houvesse alguma dúvida, o tribunal deixa claro que, sob a jurisprudência de uso justo, não há nada transformador em converter obras inteiras em novos formatos sem permissão ou apropriar-se do valor de obras derivadas, que são uma parte fundamental do pacote de direitos autorais do autor. Em uma declaração, o diretor de serviço da Biblioteca do Internet Archive, Chris Freeland, expressou decepção. Com a opinião de hoje sobre o empréstimo digital de livros do Internet Archive que estão disponíveis eletronicamente em outro lugar, estamos revisando a opinião do tribunal e continuaremos a defender os direitos das bibliotecas de possuir, emprestar e preservar livros. Dave Hansen, diretor executivo da Authors Alliance, uma organização sem fins lucrativos que frequentemente defende o acesso digital expandindo a livros, também se manifestou contra a decisão. Autores são pesquisadores, autores são leitores, ele diz. A biblioteca digital da Internet Archive ajuda esses autores a criar novas obras e apoia seus interesses em ver suas obras serem lidas. Essa decisão pode beneficiar os lucros das maiores editoras e dos autores mais proeminentes, mas para a maioria acabará prejudicando mais do que ajudando. E eu vou parar aqui, que tá bem calhamaço de texto isso aqui. Acho que isso aqui é uma coisa que é importante, tá? O trabalho do Internet Archive, ele não é importante para preservar Living on a Prayer do Bon Jovi. Ele não é importante para preservar Sexta-feira 13, para preservar Cidadão Kane, sabe? Para preservar Legend of Zelda ou Ocarina of Time. Ele é importante para preservar as coisas que eu nem sei o nome, porque elas não são populares. Porque são coisas que saíram, não fizeram sucesso, a empresa que fez faliu, sabe? A pessoa que fez o filme não botou em nenhum lugar e tal, e daí eles preservam isso lá. É importante para preservar
livros que possam ter uma relevância histórica, mas que não tiveram uma relevância comercial. E esse tipo de decisão está botando em risco um ecossistema de preservação que está fazendo todo esse resto das coisas, tá? Então, assim, a princípio, as empresas, as editoras que estão indo atrás, elas poderiam talvez dizer assim, vamos criar uma maneira da gente preservar isso, mas ainda vocês terem a maneira de não impactar nossos lucros. Só que primeiro, que a preservação digital é uma coisa que essas editoras e, né, quem publica filmes, publishers de jogos, não tem muito interesse porque vem como sendo uma competição com seus produtos, né? Se já existem livros que são gratuitos, se já existem coisas antigas que fizeram a mesma coisa, talvez as pessoas não queiram as nossas coisas novas, né? Vai ter que estar sempre criando uma coisa diferente, então a gente não pode ficar relançando a mesma coisa. E ao mesmo tempo, vem como um risco que se abra brechas para que as coisas possam ser preservadas, para que as coisas possam ser gratuitas, e isso acabe contaminando, entre aspas, todos os seus outros produtos, todos os seus ganha-pãos mesmo, né? Porque é o que eles falaram, assim, por causa de Harry Potter, eles não querem que se preserve todos os outros livros da editora do Harry Potter. Ou, né, o melhor exemplo de todos é o Mickey, exatamente. Por causa do Mickey, a lei de copyright se tornou muito mais dracônica, não só por causa do Mickey, mas ele é o símbolo. Porque a Disney fez um lobby gigante para que o Mickey e todos os personagens que são derivados do universo do Mickey continuassem sob o controle dela, para que a lei de copyright não deixasse eles irem para o domínio público, né? A gente fala melhor no vídeo sobre o Mickey que eu falei. Então esse é o conflito que está no cerne desse processo aqui, e por isso que é bastante sério. Os problemas legais do Internet Archive não acabaram. Em 2023, um grupo de gravadoras, incluindo a Universal Music Group e a Sony, processaram o arquivo em um caso de violação de direitos autorais sobre um projeto de digitalização de música. Esse caso ainda está tramitando nos tribunais. Os danos podem chegar a 400 milhões, um valor que pode representar uma ameaça existencial para a organização sem fins lucrativos. Basicamente assim, eu não sei quanto dinheiro eles ganham de doação, mas eles não ganham 400 milhões, sabe? Eles não ganham dinheiro suficiente para perder um processo desses e ter que pagar. O novo veredito chega em um momento especialmente tumultuado para a lei de direitos autorais. Nos últimos 2 anos, houve dezenas de casos de violação de direitos autorais movidos contra grandes empresas de IA que oferecem ferramentas de IA generativas. E muitos dos réus nesses casos argumentam que a doutrina do uso justo protege seu uso de dados protegidos por direitos autorais no treinamento de IA. Qualquer grande processo em que os juízes refutam as alegações de uso justo é, portanto, observado de perto. Então, olha só, isso aqui é um dos motivos porque eu queria trazer o texto, né, e ler para vocês também. Quantas vezes no canal a gente falou sobre as empresas de IA violando direitos autorais? E daí, de novo, a gente sempre tem que ter essa discussão, né, chat? Tá sempre chegando pessoas novas. Vocês estão percebendo, pela minha reação ao que está acontecendo com o arquivo da internet aqui, que direito autoral não é legal, entendeu? Direito autoral não ajuda os autores. Na realidade, direito autoral ajuda quem já tem muita grana. Ajuda a J.K. Rowling, sabe? Ajuda os grandes publishers. Eu sou contra direitos autorais, sou um hater de direitos autorais. Porém, vocês têm que entender a diferença que existe nesses casos. Porque aqui nós temos uma instituição sem fins lucrativos que está ajudando a preservar a história, que está ajudando a preservar a cultura. E para fazer isso, eles precisam, né, violar direitos autorais, porque é uma merda a legislação de direitos autorais, né? Odeio ela. Porém, as empresas de IA violam os direitos autorais para quê? Para criar um produto, para ganhar muito dinheiro em cima disso e para precarizar nossas relações de trabalho, né? Já tem vários conteúdos aqui que a gente já fez sobre isso. Para criar novos terrores existenciais, rede social toda cheia de bots, namorado e namorada de IA ou namorade de IA que te manipula emocionalmente para que a empresa possa te vender coisas, entendeu? Processamento de dados para vigilância em massa. Tudo isso que a IA serve para isso. Ah, não, mas ela vai escrever uma carta para mim quando eu não estava com vontade de escrever uns parágrafos, logo essa tecnologia é ótima. Sim, ela serve para isso e para vários perigos existenciais, né? Terrores existenciais, a IA serve para isso. E daí, esses dois processos estão sob a mesma lei, entendeu? Estão sob a mesma ótica. E o sal na ferida disso tudo é que, mesmo que as empresas de IA não ganhem, e eu não cheguei a trazer essas notícias aqui, mas provavelmente na próxima live nós podemos falar um pouco sobre isso, tá acontecendo o que eu falei que ia acontecer para vocês. A OpenAI, né, a Microsoft, a Amazon, a Google, todas as empresas que têm a grana para desenvolver essas tecnologias, elas primeiro roubam, aí depois que elas roubam, vem os processos,
Aí elas negociam, fazem um negócio, né, entre burgueses, pagam uma multa, licenciam o conteúdo e tudo fica assim, tudo fica igual. Agora o Internet Archive, que está preservando a cultura, que está tentando nos ajudar a entender a história da internet, está tentando nos ajudar a olhar para o passado e entender como é que as coisas aconteceram, esses provavelmente vão se fuder e vão ser fechados, entendeu? Então, eu sou muito contra essa coisa do pessoal dizer haha, direito autoral, não é legal. E não fazer essa análise, entendeu? Não fazer uma análise de classe, não fazer uma análise econômica de entender para quem os direitos autorais servem e qual é a diferença do processo que o archive da internet está tomando e o YouTube, por exemplo, está tomando, que é a empresa que está fazendo músicas e também está sendo processado pelas mesmas empresas de música, entendeu? É isso que eu queria comentar, mais ou menos. Ele também chega em um momento em que a importância descomunal do arquivo da internet na preservação digital é profundamente sentida. A Wayback Machine de arquivo, que cataloga cópias de sites, se tornou uma ferramenta vital para jornalistas, pesquisadores, advogados e qualquer pessoa interessada na história da internet. Embora existam outros projetos de preservação digital, incluindo os esforços nacionais da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, não há nada parecido disponível ao público. Então, isso aqui é a primeira notícia sobre o arquivo da internet. Isso é deprimente, mas na realidade, essa foi a segunda notícia que eu achei, porque aconteceu uma outra coisa. O arquivo da internet estava, nesse momento, sendo alvo de um ataque de negação de serviço e de um vazamento. E vem num tempo bastante suspeito. Eu vi algumas pessoas dizendo que isso provavelmente poderia ser um ataque coordenado de né, essas empresas que estão processando eles, que querem prejudicar eles. A gente ainda não sabe muito sobre isso, mas nós vamos ler a notícia aqui e daí a gente vai comentar um pouco sobre isso. Mas já deixo aqui a minha nota de repúdio, a minha indignação. É uma puta falta de sacanagem. Tanto site para hackear, o pessoal, né? Esses são os hackers de bem, né? Tanto site para hackear, o pessoal resolve hackear basicamente o site mais top, mais útil da internet. Que nem disse, né? Pesquisadores, jornalistas, todo mundo depende disso. Nem que seja para tu achar também memes antigos que tu não encontra na internet, tem tudo lá, sabe? Pode ser os pesquisadores de memes, pode ser. Aí os caras dizem assim, já sei. Esse é o site que eu vou hackear. Eu sou um hacker muito foda. Então, olha só, a Internet Archive está sob ataque com uma violação revelando informações de 31 milhões de contas. Eu recebi o e-mail ontem sobre isso, do site Have I Been Pwned, que é um site que basicamente tu pode ter as tuas contas cadastradas lá e toda vez que algum e-mail teu, algum nome de usuário teu aparece em algum desses vazamentos massivos de dados, ele te avisa, né? Então, eu recebi sobre isso, você foi vazado no arquivo da internet. Daí eu já fiquei, ixi, vamos ler aqui, ó. Ao visitar a Internet Archive, na quarta-feira à tarde, o The Verge foi recebido com um pop-up alegando que o site havia sido hackeado. Logo após as 21 horas, horário leste dos Estados Unidos, o fundador da Internet Archive, Brewster Kahle, confirmou a violação e disse que o site havia sido desfigurado com uma notificação por meio de uma biblioteca JavaScript. Aqui está o que o pop-up disse. Você já sentiu como se o Internet Archive funcionasse em varas e estivesse constantemente... Eu vou retraduzir isso aqui. Estivesse constantemente à beira de sofrer uma violação de segurança catastrófica? Acabou de acontecer. Vejo 31 milhões de vocês no Have I Been Pwned. O que quis dizer, quando tu entrava, dava um pam, né, um pop-up assim no site. E ele dizia isso assim, você já sentiu... Era que nem aquele vídeo que eu falo do Teclas, que o arquivo da internet é segurado por pauzinhos e guspe e chiclete, sabe? Que o site tá mal mantido, era o que eles queriam dizer. Por isso essa varas, era sticks, eu acho. E eles disseram, sim, nós roubamos 31 milhões de dados e vamos vazar esses dados e vocês vão receber uma notificação do Have I Been Pwned. HIBP se refere ao Have I Been Pwned, um site onde as pessoas podem pesquisar se suas informações foram publicadas em dados vazados de ataques cibernéticos. O operador do HIBP, Troy Hunt, confirmou no Blipping Computer que recebeu um arquivo contendo endereços de e-mail, nomes de tela, carimbos de data e hora de alteração de senha, senhas com hash bcrypt e outros dados internos, de 31 milhões de endereços de e-mail exclusivos há 9 dias e confirmou que era válido ao comparar os dados com a conta de um usuário. Então esse hack aconteceu há bastante tempo atrás, só que pelo que eu entendi, o Troy Hunt até falou aqui, ó, inclusive o X já tá de volta, ele falou que demorou para ver, né?
Um tweet do HIBP disse que 54% das contas já estavam em seu banco de dados de violações anteriores. Em postagens em sua conta, Hunt deu mais detalhes sobre o cronograma, incluindo entrar em contato com o Internet Archive sobre a violação em 6 de outubro e seguir em frente com o processo de divulgação até hoje, quando o site foi desfigurado e sofreu DDoS ao mesmo tempo em que carregava os dados do HIBP para começar a notificar os usuários afetados. Então, foi vários ataques. Basicamente assim, eles acessaram os bancos de dados, roubaram os dados dos usuários, mostraram aquele aviso no meio do site lá, de que, você já sentiu que esse site é mal mantido, não sei o que, nós vazamos os dados. E o site estava recebendo um DDoS, que é um ataque de negação de serviço distribuído. Então tinha vários computadores na internet. Que computadores são esses? Não sei. A gente já falou em alguns vídeos sobre, eu acho que sobre o vídeo das escovas de dente fazendo esse tipo de coisa, e daí eu vou botar aqui porque eu acho que eu explico melhor esse conceito, mas vários computadores na internet, na mão de alguns atacantes, estavam sendo usados para acessar o site e derrubar ele ou deixar ele lento para que usuários legítimos acessassem o site. E daí o Troy falou aqui que 30 de setembro ele recebeu uma mensagem falando que tinha sido vazado e ele só viu no dia 5 de outubro. E daí no dia 6 de outubro ele avisa o pessoal do Internet Archive. E daí, após fechar a mensagem, o site carrega normalmente, embora lentamente. Às 5h30, horário leste dos Estados Unidos, o pop-up havia desaparecido, mas o restante do site também, não deixando nada ou apenas uma mensagem de espaço reservado dizendo os serviços do Internet Archive estão temporariamente offline e direcionando os visitantes para a conta do X para atualizações. Jason Scott, um arquivista e curador de software da Internet Archive, disse que o site estava sofrendo um ataque de DDoS, postando no Mastodon que, de acordo com o Twitter deles, eles estão fazendo isso só por fazer, só porque podem, nenhuma declaração, nenhuma ideia, nenhuma exigência. O grupo que reivindicou que está fazendo isso, aparentemente falou isso, né? Mais tarde, na noite de quarta-feira, Brewster Kahle, do Internet Archive, confirmou a violação em uma postagem do X. O que sabemos? Ataque de DDoS evitado por enquanto, desfiguração do nosso website, né? Defacing, que eles chamam, geralmente, via biblioteca JavaScript, violação de nomes de usuário e e-mail, senhas criptografadas com SAL, isso aqui é SALT, né, que é uma maneira de tu guardar senhas que elas ficam inúteis para tu reusar elas criptografadas em outros tipos de aplicação. O que fizemos? Desabilitamos a biblioteca JavaScript, limpamos sistemas e atualizamos a segurança. Compartilharemos mais assim que soubermos. Uma conta no X chamada SN Black Meta disse que estava por trás do ataque e deu a entender que outro ataque estava planejado para amanhã. A conta também postou sobre ataque de negação de serviço no site em maio e Scott já havia postado sobre ataques aparentemente destinados a interromper o Internet Archive. Entramos em contato com a organização para mais informações e daí tem mais informações no Twitter deles, vocês podem ver, né? O Wagner Expedito falou que foi vazado no estante virtual. Isso aí é engraçado. Basicamente, todos os sites populares já tiveram algum tipo de vazamento assim. Então, se vocês não conhecem, o site Have I Been Pwned, ele faz isso. Vocês podem botar um e-mail e ele diz quais vazamentos e-mail apareceu. Já aproveito para dar a dica para vocês, pessoal. Não caiam no truque de saiba se a sua senha é segura. Digite a sua senha e eu vou te dizer se ela é segura. Não façam isso, por favor. Não digitem, sabe? Não é tipo assim, você tá no chat do YouTube e eu digo assim, eu vou julgar a senha de vocês. Eu vou dizer se a senha de vocês é segura, vocês só digitam ela no site aqui e daí eu digo no chat, né? Eu digo se ela é segura. O Night fez a piadinha. Essa piadinha é velha da internet, a da senha, a senha aparecendo no chat como os asteriscos. Mas então assim, comentários sobre isso. É muito triste que isso esteja acontecendo, mas daí pra gente botar a culpa no capitalismo, eu vou conseguir, sabe? Esse é o esforço aqui do canal todo dia. Ler todas as notícias e botar a culpa de tudo absolutamente no capitalismo. Mas essa é fácil, pessoal. Porque se o conhecimento é uma mercadoria, se a cultura é uma mercadoria, né? Se o acesso ao passado é uma mercadoria, esse é o destino que a gente tem das nossas coisas. As empresas, grandes publishers de jogos, de livros, de filmes, estão há muito tempo tentando subverter a questão deles já terem que colocar na biblioteca do Congresso lá. Deles já terem que eles mesmos preservar as coisas que fazem. Só para vocês pegarem a Nintendo. A Nintendo tem uma aversão enorme a que tu tenha acesso às coisas dela não da maneira que eles querem. Por isso que eles vão atrás de jogos de fãs, por isso que eles vão atrás da emulação, porque eles entendem, de uma maneira bem esperta até, é que se os jogos de Pokémon, toda a geração,
são levemente iguais à última, são basicamente a última com uma mecânica nova e com mais bichinhos, e às vezes com menos, né? O que me impede de só continuar jogando sempre o mesmo jogo? De só inventar regras de Nuzlocke diferentes para os jogos que eu já gosto e jogar eles, né? O que impede os fãs de pegarem e inventarem bichinhos diferentes e fazerem eles mesmos mecânicas diferentes sem de ficar jogando o mesmo jogo? Inclusive, eu tô jogando Pokémon Emerald Sea Glass, é isso, que é um ROM hack lindo de Pokémon terceira geração, com Pokémons até a nona geração, com mecânicas novas, e eu tô me divertindo muito mais do que Pokémon Scarlet Violet, embora eu também tenha achado legalzinho os últimos. Então, as empresas, elas sabem que se tu quer ganhar dinheiro vendendo cultura, se tu quer ganhar dinheiro vendendo conhecimento, a preservação de cultura é o teu inimigo. Só que a preservação de cultura é o quê? É amigo do resto de toda a humanidade, né? É amigo da classe trabalhadora. Então, enquanto a gente viver nesse sistema onde as nossas relações sociais, onde as coisas que a gente produzem são informadas pela lógica de tudo tem que ser uma mercadoria e a gente precisa multiplicar o capital fazendo tudo, isso aqui vai ser um problema recorrente. Só que agora a gente está num momento sinistro da internet, onde eu falo para vocês, as empresas de IA estão cada vez mais fortes quando nós estamos falando dos processos ali. Elas estão sendo processadas, mas elas têm dinheiro para pagar essas multas, elas têm como fazer negócios, né, com a velha burguesia, que é dona de jornal, que é dona de livro, que é dona de música, que é dona dos joguinhos. Com esses eles vão fazer uma conciliação, só que com a preservação de conteúdo, com o livre acesso ao conhecimento, eles não precisam fazer nada, eles podem só processar e acabar com isso. E ao mesmo tempo que a internet está virando esse espaço onde a gente não tem mais aqueles sites estáticos com conteúdo gerado por pessoas organicamente, a gente tem cada vez mais conteúdo gerado automaticamente, conteúdo curado pelo algoritmo, sabe? Conteúdo que é basicamente regurgitações do mesmo meme milhões de vezes, teoria da internet morta, onde basicamente a gente só tem robôs gerando conteúdo para robôs lerem. Enquanto a internet está se tornando isso, o único lugar que preserva a velha internet, onde a gente tinha essas relações assim um pouquinho mais orgânicas, que tinha conteúdo gerado por humanos, que tinha os sites criativos, esse pode ser que vá assumir. É a mesma coisa que eu falei no vídeo do Home Hacking, por exemplo, né? Que é um site que tinha ali uma grande história da internet, também vai parar de atuar. Provavelmente até eles queriam que fosse transferido para o arquivo.org, né? Os arquivos do Home Hacking. Então, enfim, deprimente, mas a gente pode derrubar o capitalismo ainda. E daí, no próximo dia, acabou, sabe? Ok, revolução. Agora não é mais capitalismo. Aí a gente começa a reconstruir tudo que o capitalismo destruiu. Aí a gente começa a dizer assim, ok, preservação do conhecimento, como é que a gente faz? Aí começa o trabalho de verdade, entendeu? Aí somem as amarras do modo de produção, somem as amarras da mercadoria, do capital. Claro, né, eu tô sendo super utópico, assim, né? A gente fez a revolução em todos os países ao mesmo tempo, não vai ter guerra civil, não vai ter outros países tentando derrubar, mas, enfim, a gente não tem mais o capitalismo. Aí a gente vai poder trabalhar em cima dessas coisas. Aí a gente vai poder resolver esses problemas. Aí que começa o trabalho. Então, assim, isso me deixa otimista, entendeu? Eu quero chegar no ponto onde a preservação de conteúdo que uma pessoa vai estar fazendo, a preservação do conhecimento, todos os esforços para educar as pessoas, para estudar o passado, eles não vão estar sendo sabotados por empresas bilionárias. É isso que me anima. Aí vocês só precisam me ajudar, a gente só precisa fazer uma revoluçãozinha tranquila aí, pessoal. Eu gostei que época horrível para se estar na internet. É tipo Simon Belmont dizendo, é uma noite terrível para se estar na internet. E para fechar com chave de bosta, essa notícia pelo menos é engraçada. Biblioteca Pirata LibGen deve 30 milhões de dólares a autores de livros, mas a identidade dos proprietários permanece desconhecida. essa é engraçada, né? Eu espero que continue engraçada. A decisão visa apoiar editores que acusam a plataforma de violação intencional de direitos autorais após o site ignorar completamente a queixa. Além do valor a ser pago, a Justiça dos Estados Unidos determinou uma ampla ordem de restrição, impedindo qualquer pessoa de participar ativamente ou colaborar com quem esteja ligado à biblioteca. A falta de clareza sobre a identidade dos administradores levanta dúvidas sobre a possibilidade da quantia a ser paga. Então, basicamente, o que essa notícia está dizendo, e eu trouxe o artigo aqui embaixo, mas eu não vou ler ele para vocês, é que eles condenaram o LibGen e disseram, os danos que vocês causaram pela pirataria de livros nesse site é 30 milhões. E daí, como o site está atrás de 7 proxies, não conseguem achar, né? Mas a parte ruim da notícia é que pode ser que peguem. Pode ser que peguem eles. Então, se vocês lembrarem o que acontece com grupos como
O Anonymous, o que aconteceu com o pessoal do Pirate Bay, o que aconteceu com aquele fórum brasileiro, eu esqueci o nome, Filewares. Essas pessoas eventualmente são pegas, sabe? Então, não, na realidade é engraçado, tipo, haha, você não consegue me pegar, estão atrás de 7 proxies, mas pode ser que peguem essas pessoas. Tá. E daí outra coisa que eu queria chamar Mega, né? O cara do Mega se deu bem, né? Porque ele era milionário, eu acho. Ele não foi pra cadeia. Outra coisa que chama atenção também é que, assim, a pirataria tem esse caráter muito foda. Porra, LibJam, quantas vezes eu já não fui lá pra pegar um livro que eu não ia conseguir ter acesso aqui, que só tem na Amazon uma cópia de capa dura, única edição, R$ 500, tá ligado? Tipo, aqueles livros que o Henry Bugalho manda tu ler, tá ligado? Você não deve ter lido, pois este livro custa R$ 500 na Amazon. Este argumento é muito bom que eu estou usando, eu sou Henry Bugalho. Tipo, aqueles livros, daí tu vai lá no LibGen, consegue, né, o e-bookzinho, mais fácil do que, inclusive, comprar na Amazon, sabe? Já vem ali no formato certo pro teu Kindle, no teu formato certo de PDF. Essa pirataria nos ajuda muito como indivíduos. Mas tem uma polêmica muito grande, que eu acho que a gente já trouxe aqui no canal, que, por exemplo, provavelmente o ChatGPT treinou com bibliotecas de livros. Tem uma biblioteca que se chama Books 3, que é uma biblioteca que foi construída com conteúdo de livros pirateados, ok? E isso está dentro do modelo do ChatGPT. Isso deve estar dentro de vários modelos de linguagem que estão sendo usados para ganhar dinheiro, que estão sendo usados por essas empresas. E daí, de novo, a gente tem que lembrar assim, ó, se você é parte da burguesia, se você está ganhando bilhões de dólares e se você tem acesso a negociar com esses burgueses, porque eles podem estar pensando, nós vamos ganhar dinheiro juntos, você pode violar todas as leis de direito autoral. Provavelmente o ChatGPT tem milhões de livros pirateados que saíram dessas plataformas aqui por meio dessa Books 3 aí. Eu vou botar a notícia aqui, que eu achar. Vai acontecer alguma coisa com eles? Não, Sam Altman capaz de virar o presidente dos Estados Unidos daqui a pouco, tá ligado? Mas esse pessoal se acharem capaz deles serem encontrados e não durarem muito tempo na cadeia, tá ligado? Então, eu acho que isso que eu queria falar sobre isso.